Gente, eu vou passar o slide. A minha parte vai ser passar o slide, então ele vai apresentar. Deus, sai pra lá. Tá? Vocês conseguem ver? Sim. Tudo. Marina, a gente espera mais um pouco? Né? Tá falando. Passa um pouquinho do nosso tempo. Vocês podem ir começando. Aí o pessoal que for entrando, que geralmente é mais ou menos todo mundo que já tá aqui mesmo, que tá mais presente. Perfeito. Pode Pois boa começar. noite, pessoal. Me chamo Antônio Laurindo, né? Sou da turma de mestrado aqui do PPG Com. Estou no meu primeiro semestre ainda, junto com o Túlio. E nós ficamos responsáveis por fazer esse encontro de encerramento, né, do nosso grupo. E a gente vai trazer para vocês o texto do Jenkins, que é o Cultura da Convergência. Quer se apresentar, Túlio? Eu sou o Túlio, eu junto com o Laurindo, nós estamos no primeiro semestre do mestrado. É isso, gente. A gente já, junto com a Jordana, estamos aí. Vou Para contextualizar vocês, né, o nosso texto ele é uma obra, como eu já falei, do Henry James. Ele é uma das suas mais populares e conhecidas produções, mas ele é um autor bastante conhecido quando a gente trata de mídia, quando a gente trata também de cultura, né? Uma de suas obras, elas difundem justamente aspectos nesse sentido e são bases para estudos futuros que hoje traduzem o nosso sistema de mídia, o nosso sistema de consumo. Então, é um autor bastante citado e bastante renomado, justamente por difundir conhecimentos acerca dos meios de comunicação. Né? Então, a nossa obra que a gente vai apanhar hoje, ela foi lançada pela primeira vez em 2006, ela foi traduzida para o português em 2008. E desde então se encontra bastante presente da nossa literatura, com certeza. Muitos de nós já tivemos esse conteúdo na nossa graduação, se não na graduação, a gente tem conhecimento por ser um assunto bastante pautado, né? E é bastante interessante a forma como ele apresenta todos os seus conhecimentos, porque ao longo de toda a obra ele traz muitos exemplos que justificam os seus posicionamentos, que justificam a construção do seu pensar. Logo na abertura do texto, né, ele traz o caso de um personagem da Vila Sésamo, que devido a um estudante, né, ele acaba sendo parado em uma foto, junto com Osama Bin Laden e vários outros personagens do terrorismo mundial, a fim de justificar em uma brincadeira que esse personagem era do mal. Né? Através da percepção desse caso, que ganhou uma repercussão mundial através da captação de umas cenas feitas pela CNN, ele vê, identifica, né, o poder que nós detemos em nossos computadores, em nossas vidas cômodas mesmo, de transformar não apenas o nosso ao redor, mas também todo o nosso sistema de mídia. Então, até então, tudo que era visto de uma forma muito engessada, de uma forma tradicional e verticalizada, passa a ser horizontalizado. Né? Então, todos nós passamos a ter influência nesse processo, nessa construção, e isso passa a abrir os olhos e as mentes dele, né? E é aí, quando ele dá as nossas boas-vindas, que ele fala que, na verdade, é cultura de convergência, onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produto de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. Então, essa imprevisibilidade que se cita é justamente essa falta de controle que passa a haver, né, a partir dessa convergência desse meio, dessas interações entre quem consome e quem é consumidor. E então, né, logo na introdução, ele fala de três conceitos operacionais a qual ele vai abordar e desenvolver todo o seu estudo. Né? O principal dele é a convergência de meios, o segundo, a cultura participativa, e o terceiro, a inteligência coletiva. É importante a gente salientar que esses três conceitos eles estão sempre interligados e eles sempre meio que dão base um ao outro. Né? Inicialmente, ele trata da cultura da convergência através de
uma gama de subjetivos e adjetivos que nos meio que introduzem a esse universo, né? Então ele cita conteúdos, múltiplas plataformas, cooperação entre mercados, migração de públicos, busca por experiência. Então, querendo ou não, um universo muito dinâmico. E através desse dinamismo, nós vemos que até então a mídia, que era vista justamente como um pilar central, na verdade, ele passa a ser um fluxo que é perpassado por várias outras frentes. Então, aqui nós temos a maior participação do consumidor, nós temos uma troca de informações bem mais constante e bem mais dinâmica. Né? Então, a convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam está falando. Então, aqui as alterações elas não são apenas de cunho tecnológico, de avanço, vamos dizer assim, digital, mas também o cultural, o social passa a ser bastante influenciado e atravessado por essas séries de ordens e fatores que evoluem constantemente nessas trocas. Então, aqui, esse consumidor, né, ativo, que passa a ser bastante mais frequente nessas trocas, é justamente, assim, a pessoa responsável por gerar essa cultura participativa. Essa cultura nada mais é do que realmente esse sistema de trocas que se incorpora à convergência dos meios. Então, aqui nós temos uma percepção de mudanças comportamentais em relação a produtos. As pessoas, elas não apenas recebem, mas elas também trocam com estes, e a partir desse dinamismo, a gente vê que essa interação, ela causa, vamos dizer, diferentes impactos em cada uma das frentes. Novamente, seja o consumidor ou seja o produtor. E por vez, né, por fim, entre esses três pilares iniciais, a inteligência coletiva, na verdade, é o que dá liga entre essa convergência de meio e também essa, vamos dizer assim, essa cultura de troca entre consumidor e produtor. Esse termo ele foi cunhado pela primeira vez por Levi, né, e ele busca definir nosso atual processo de compartilhamento de trocas da cultura da convergência, desse meio complementar, né? Então é importante lembrar que nenhum de nós pode saber tudo. Cada um de nós sabe de alguma coisa e podemos juntar as peças e associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades. Então é justamente essa visão de que nós, enquanto frentes diferentes, podemos trocar e através dessas trocas nós podemos evoluir. A inteligência coletiva é como se fosse, vamos dizer, uma linha de pensamento a qual pode nos impulsionar caso nós saibamos como reunir nossas forças e nossos saberes. Né? E é importante também salientar que essa ideologia, que esse pensamento, ele pode também ser utilizado como uma fonte alternativa de poder midiático. Ou seja, da mesma forma que pode servir a todo o sistema, pode servir de forma mais alienada a uma parte, dependendo de sua visão, dependendo de seus objetivos. Uma coisa que não tem como não chamar atenção para quem lê ou para quem está relendo o livro em 2023 é perceber o exercício que ele faz de tentar compreender como as coisas, como as relações entre mídias e aparatos digitais vão se relacionar no futuro. E aí ele começa esse subcapítulo falando sobre o lançamento de um filme em Bollywood, um filme indiano, em 2004, que ele acredita ser o primeiro longa integralmente acessível para ser assistido via celular. E ele se questiona na época, o livro dele é de 2006, se isso vai substituir o cinema em algum momento, ou se vai ser simplesmente uma alternativa para se buscar mais informações sobre os filmes, sobre, enfim, como se fosse um subsídio para o ato principal, que é a ida ao cinema para assistir o filme. E, enfim, aí hoje em dia a gente, né, depois de todo esse tempo, a gente sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo, a gente sabe que o cinema ainda não morreu, mas a gente sabe que o celular, ou ampliando o espectro, o mobile em geral, ele substitui e vem substituindo cada vez mais diversas e vem ampliando a sua gama de funcionalidades
que vão desde, a gente sabe, de assistir filmes, de ouvir músicas, de assistir shows. A gente tem os apps de streaming, a gente pode ler livros, a gente pode jogar, né? Jogar, né? Os gamers podem jogar. A gente tem as redes sociais que não só são redes, mas cada vez mais se transformam também em produtos de mídia. A gente tem aparelhos, por exemplo, de geolocalização que também já tem a publicidade já se colocou dentro também e já se torna também produto de mídia, enfim. O que era um exercício projetivo, a gente sabe hoje que muitas das coisas que ele imaginava estão acontecendo e muitas das coisas que, obviamente, ele não conseguia projetar também já são realidade. Pode passar lá, por favor. Na sequência, no livro, ele vai trazer o Negroponte, vai falar sobre o livro dele, A Vida Digital, e em tom, assim, eu confesso, bastante alarmista do Negroponte, ele vai trazer questões desse impacto que vai existir entre o antigo meio, o pensamento de produção de conteúdo midiático e os novos meios que vêm, interativos, que vêm chegando. Ele vai dizer que os meios interativos os novos vão colapsar todos os velhos meios de comunicação que são passivos, né? Não permite interação dos consumidores. Ele vai dizer que a internet vai substituir toda a radiodifusão e que a produção midiática vai atender aos desejos de consumo através de uma demanda dividida em nichos, a partir dos seus diversos interesses nichados. E ainda em tom alarmista, ele vai dizer que os impérios monolíticos de meios de comunicação de massa, naquele momento, já estão se dissolvendo numa série de indústrias de fundo de quintal e que as forças combinadas da tecnologia e da natureza humana acabarão por impor a pluralidade com muito mais vigor do que qualquer lei que o Congresso possa inventar. Pode passar, Laurinha. Mas não satisfeito, ele traz o George Gilder, que também vai corroborar com o Negroponte, dizendo que a indústria da informática está convergindo com a indústria da televisão no mesmo sentido em que o automóvel convergiu com o cavalo. Isso naquele pensamento do começo dos anos 2000, né? Que o programa de processamento de texto convergiu com uma máquina de escrever e o programa de CAD convergiu com a prancheta. Ou seja, o computador, a informática, o digital não vem para transformar a cultura de massas. No pensamento dele, ele vem para solapar, ele vem para destruir e para, enfim, para acabar com todo aquele pensamento de produção midiático. Pode passar. E aí, na sequência, veio a bolha, o estouro da bolha.com, né? E aí, nesse momento, todo esse pensamento de substituição, de solapamento mesmo, dessa revolução que vai acabar com tudo e vai trazer um novo método de pensamento, um novo método de produção, o estouro da bolha joga um balde de água fria em toda essa história, e esse paradigma dessa revolução que alegava que iria mudar tudo, ele se arrefeceu, e após esse estouro, a tendência foi imaginar de que as novas mídias não mudariam, né? As pessoas perceberam que toda aquela revolução que vinha acontecendo, ela não se materializa como era imaginado, e isso causa uma grande frustração e causa com que isso finaliza com que as pessoas imaginem que as coisas não vão para frente, não vão mudar. E aí pode passar.
E existe um grande momento, e existe nesse momento uma grande, o que eles chamam de tipping point, né? Um momento de restart, em que vai se procurar reimaginar para onde as coisas caminharão. Pode passar. E aí, o Jenkins, nesse momento, traz no seu livro, e é por isso que é um dos motivos por que esse livro é tão importante, porque ele vai trazer um novo olhar e vai dizer que se o paradigma da revolução antigamente presumia que as novas mídias iriam substituir tudo, o novo ou reformulado pensamento paradigmático da convergência agora vai presumir que as novas mídias e as antigas mídias irão interagir juntamente. Elas vão interagir e vão gerar pensamentos e formas muito mais complexas de produção. Pode passar. É aqui, galera, que a gente entra, né, numa das partes, um dos termos mais famosos desse estudo, que é a questão da falácia da caixa preta. Né? A falácia da caixa preta, ela surge justamente nessa perspectiva de tentar reduzir todo esse complexo, essa gama de informações a um centro, né, a um único objeto que seja capaz de nos ofertar tudo possível, tudo que nós, assim, temos a necessidade de consumir. Então, hoje nós temos produtos que propõem, que alcançam essa ideia, porém, é a partir disso que a gente enxerga se realmente é necessário a existência de produtos como esse. A gente questiona todo esse fluxo de troca entre produtor e consumidor, né? E querendo ou não, é uma ideia que surgiu através do Bruce Sterling, que traz justamente a questão do projeto de mídia morta, que ele questiona justamente assim as antigas mídias, as novas mídias, e ele defende que realmente daqui a um tempo coisas serão obsoletas, como a rádio, como a televisão, e é aqui que a gente entra num debate muito importante. E as mídias, elas morrem? É muito fácil assim a gente idealizar um mundo sem televisão, um mundo sem tecnologias como o rádio, mas na verdade essas novas tecnologias que hoje estão presentes no nosso cotidiano, na verdade elas são reinvenções de mídias praticamente bastante tradicionais, né? Até mesmo a televisão, ela substitui o rádio, assim também como o smartphone hoje ele pode substituir a televisão, mas assim, por mais que nós tenhamos a oportunidade de consumir de uma forma reduzida todos os nossos desejos em uma única plataforma, mesmo assim, os nossos anseios sociais, os nossos anseios de trocas, eles não passam a ser supridos nesse processo, né? Então, é aqui onde a gente questiona realmente, na verdade, que Henry questiona, que é justamente a questão da falácia da caixa preta, né? Aqui nós vemos um debate bastante intenso entre transformações tecnológicas e transformações sociais. É como nós se anulássemos, no caso, a nossa perspectiva social e enfatizasse apenas o meio tecnológico digital. E isso ele passa justamente a ser contrário, quase que completamente, a todos os autores que ele cita no princípio de seus estudos para embasar suas ideias. Né? E uma citação bastante importante que ele coloca, um posicionamento, é de que a convergência das mídias altera a lógica que a indústria midiática opera e sua relação com mercados e públicos. É uma transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação. Então, através disso, nós percebemos o impacto, né, que essa redução pode trazer, assim também como a abrangência desse consumo pode nos favorecer. O Jenkins vai dizer que esse processo de convergência que vem acontecendo é um processo não só de cima para baixo, né, mas também um processo de baixo para cima. E isso ele dizia já em 2006, e a gente hoje pode perceber isso, obviamente, muito claramente a partir das redes sociais, o poder conquistado pelo cidadão individual, né, pelo cidadão comum, a importância que ele adquiriu na produção de conteúdo, e aí nem entrando na discussão de que tipo de conteúdo esse cidadão produz, né?
Mas, claramente, foi conquistado e foi dado a esse cidadão o poder de influenciar, que antigamente era único e exclusivo das grandes mídias, e do que ele chama das antigas mídias, né? E ele vai dizer que a convergência não envolve apenas materiais e serviços comercialmente, circulando por circuitos regulados e previsíveis. Também não envolve apenas reuniões entre empresas de telefone celular e produtoras de cinema para decidirem quando e onde vamos assistir à estreia de um filme. A convergência também ocorre quando pessoas assumem o controle das mídias. Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas de mídia. Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais de mídia. E isso hoje é um produto de venda, né? De monetização. A nossa vida, o que a gente faz e o que a gente pensa. Pode passar, Laurinha. E ele vai trazer um panorama de quem eram os antigos consumidores para os novos consumidores. Ele vai dizer que a convergência exige que as empresas de mídia hoje em dia repensem antigas suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam tanto as decisões de programação quanto de marketing. E vai dizer que os antigos consumidores eram passivos, enquanto os novos consumidores são ativos. Os antigos eram previsíveis, os novos são migratórios e não são fiéis às suas fontes de consumo. Os antigos eram isolados e hoje os novos consumidores são conectados socialmente. Os antigos eram silenciosos e invisíveis e os novos consumidores são barulhentos e públicos. Pode passar lá. Na sequência, ele vai falar sobre comunidades afetivas. Ele vai dizer que a nova comunidade afetiva incentiva as empresas a transformar as marcas naquilo que uma pessoa no meio da indústria chama de love marks e a tornar imprecisa a fronteira entre conhecidos de entretenimento e mensagens publicitárias. Segundo a lógica da economia afetiva, o consumo ideal é comprometido emocionalmente parte de uma rede social. Ver o anúncio ou comprar o produto já não basta. A empresa convida o público a entrar na comunidade de marca. De novo, é muito interessante ver isso sendo pensado e produzido no começo do século, porque, principalmente para quem trabalha com publicidade, com o passar dos anos e, obviamente, com o delay que existe do mercado brasileiro e cearense, isso se torna, com o passar do tempo, meio que um mantra de como se produz ou como se idealmente se deve produzir comunicação publicitária ou comunicação que engaja as pessoas, né? As marcas não precisam ou não deveriam ser mais simplesmente produzir aquele monólogo de produção de conteúdo, de dizer como as coisas deveriam ser, ou dizer como um produto bom, mas se engajar o seu público, engajar a sua comunidade e, na verdade, criar uma comunidade de pessoas engajadas que participam do processo comunicativo e que fazem parte da publicidade da marca e do produto. Elas ativamente comunicam os benefícios do produto para as outras pessoas. Pode passar, Laura. Na sequência, ele vai falar de transmídia, vai trazer o conceito de transmídia e vai dizer que é a arte de criação do universo. A transmídia é um processo de comunicação interativo que participa da construção de histórias multiplataformas. Como eu falei anteriormente, a comunicação não vai se dar mais num sentido único, de cima para baixo ou da esquerda para a direita. Não é multicomunicativo, não é monocomunicativo. Agora ele vai ser multicomunicativo, em que diversas plataformas, diversos meios ou veículos, eles vão complementar a informação do outro veículo ou do outro meio de comunicação, de maneira em que a pessoa
esteja constantemente engajada e constantemente participando, ativa ou passivamente, desse processo de comunicação e de construção dessa marca, desse produto, ou enfim, desse produto. Pode passar. O Jeff Gomes, que é o dono da Starlight Runner Entertainment, e que o Jenkins disse que é a primeira empresa especializada em criação e adaptação para conteúdo transmídia, vai dizer que o processo de transmissão de mensagens, temas ou linhas de história para o grande público através do uso engenhoso e bem... Eita, que eu li mal aqui, né? Processo de transmissão de mensagens, temas ou linhas de história para o grande público e bem... enfim... alguma coisa escrita errada, mas é ao mesmo tempo uma técnica e uma filosofia da comunicação e extensão de marca que enriquece e amplia o ciclo de vida dos produtos criativos. A narrativa transmídia é uma forma de contar histórias que permite que esse consumidor, esse fã ou consumidor participe da construção dessa história de maneira mais profunda, de maneira mais significativa do processo. Espalhando a história por diferentes mídias, o criador ou desenvolvedor do produto pode fornecer a esse consumidor mais informações sobre essa história, mais informações sobre os personagens da história, e podem também dar aos fãs a oportunidade de experimentar essa história de maneiras diversas. A convergência da mídia, por outro lado, é um processo de integração de diferentes mídias e plataformas. Isso pode acontecer de diversas maneiras, como, por exemplo, através da criação de novos formatos de mídia, como e-books, como podcasts, ou através da integração de diferentes mídias em um único dispositivo, como o smartphone. Ou seja, você integra diferentes plataformas e cria uma terceira, como é, por exemplo, um podcast, ou junta tudo num único dispositivo, num único aparato, como o smartphone. O Jenkins vai argumentar nisso que a narrativa transmídia e a convergência de mídia estão intimamente relacionadas. A convergência de mídia cria as condições necessárias para a narrativa transmídia, pois permite aos criadores de conteúdo distribuir suas histórias por diferentes mídias e plataformas. Por outro lado, a narrativa transmídia também pode contribuir para a convergência de mídia, pois pode ajudar a criar novos formatos de mídia e integrar diferentes mídias em um único dispositivo. Pode passar. Ele vai trazer mais à frente no livro, nos capítulos seguintes, exemplos, e um deles é o filme Matrix, que eu imagino que todo mundo conheça. O Matrix, na época, não só foi revolucionário enquanto obra cinematográfica, mas também foi revolucionário quando se pensa nessa narrativa transmídia que foi construída. Foi um dos primeiros exemplos, e mais bem-sucedidos exemplos até então, de construção de uma história em diferentes plataformas. Nós tivemos, como sabemos, os 3 filmes, mas além deles, e aí eu me lembro muito bem, porque eu obviamente virei fã dos filmes, e quando lançaram o Animatrix, que é uma série de curtas-metragens, diversos curtas, pequenos curtas de animação, naquela época a gente não tinha tanta informação sobre o conteúdo das coisas, né? Como hoje a gente tem. Então eu sabia sabia que existia essa série, imaginava que deveria ser muito bom, mas não sabia muito o que esperar. E ele é surpreendente porque ele realmente não tem nada a ver com o filme. Ele não é uma continuação, não é um prequel, não é nada assim. São histórias que de alguma maneira vão se relacionar, mas muito vagamente, e que ali ajudam a explicar alguma coisa, mas eles não funcionam com essa obrigação. Enfim, além disso, foi lançada uma série de quadrinhos, além disso foram lançados videogames, ou seja, uma série de inputs que ajudavam aos fãs dos filmes a permanecerem engajados
e se aprofundando na história, se aprofundando no enredo que eles tanto gostavam. Pode passar. Um outro exemplo de narrativa transmídia que eu acho que eu quis trazer aqui, que eu acho interessante, e aí o Jenkins vai falar que narrativas transmídias servem para perseguir pedaços da história pelos diferentes canais. É essa saga que existiu dos super-heróis dos Vingadores, em que existem e que ele é de alguma maneira menos sofisticado, porque ele basicamente ele trabalha com filmes, né? Filmes na TV, filmes no cinema, e séries também, mas ele para por aí, mas por outro lado ele é muito complexo, porque ele tem foram lançados diversos filmes e séries, e que eles se entremeiam e que eles se sustentam, e essa de alguma maneira é a filosofia da transmídia, de que, e no caso dos Vingadores aí ele se explica muito bem, de que você pode assistir uma obra, você pode consumir essa obra, e essa obra ela se encerra nela, você vai entender o que está acontecendo, mas se você for aprofundar o processo, você vai entender de que uma coisa vai se sustentando na outra. Aquele filme, aquela série que você assistiu se relaciona com um filme anterior, um filme posterior que na história e no enredo ele se passa anteriormente, e é isso que acontece com essa timeline que a gente está vendo de diversos filmes, de diversas séries que aconteceram, que foram produzidas e que se conectam de alguma maneira, e que eu, por exemplo, eu não assisti metade desses bichos, os que eu assisti eu entendi, mas você precisa ser bastante, nesse caso, precisa ser bastante fã para conseguir acompanhar tudo aí, porque nesse caso é bastante complexo o encadeamento de histórias que eles fizeram e continuam fazendo, né? Porque, se eu não me engano, continua em outra fase agora. Pode passar. E já entrando nos finalmente do Jenkins, ele vai lembrar de que nem todos fazem parte desse processo, nem todos os consumidores têm acesso a essas habilidades, ou adquiriram ou vão adquirir essas habilidades e esses recursos que são necessários para que os participantes sejam ativos dessas práticas culturais. Cada vez mais a inclusão dessa educação digital está causando preocupações a respeito dessa lacuna que se cria na participação. E ele vai lembrar e vai pontuar que os usuários, principalmente os usuários pioneiros da narrativa digital, são pessoas brancas, pessoas do sexo masculino, de classe médias e altas e com escolaridade superior. Pode passar. E também vai lembrar que a convergência representa uma mudança no modo como encaramos as nossas relações com a mídia. É uma coisa que o Laurindo trouxe anteriormente, né? Primeiro, por meio das nossas relações com a cultura popular, das habilidades que adquirimos nessa brincadeira, nesse tempo, tem implicações no modo como aprendemos, trabalhamos, participamos do processo político e nos conectamos com as pessoas de outras partes do mundo. Pode passar. E, por fim, ele vai dizer que estamos entrando numa nova onda, e ele diz, engraçado que ele disse em 2006, né? Continuamos entrando numa era de longa transição que permanece e de transformação do modo como só os meios de comunicação operam. E ele nem imaginava a inteligência artificial chegando e começando a revolucionar tudo, e a gente aqui sem saber onde é que essa revolução vai dar.
É isso. Aurélio, pode passar? Isso, pessoal. Ficou ótima essa apresentação e, igual vocês falaram, né? Apesar de ser um livro relativamente antigo, mas o quanto traz essa reflexão, né? O Jenkins é uma leitura também, vamos dizer assim, obrigatória, né? Para quem quer entender um pouco mais sobre essa questão da cultura da convergência e de tudo que foi mudando por conta, né, da internet, das redes sociais, do consumo online, né, que é o nosso foco aqui de estudo esse semestre no GCC. Então é uma leitura bem interessante que faz a gente pensar bastante se já era complexo, ele já trazia uma certa complexidade quando ele estava falando, imagine agora, né. Uma parte que vocês estavam falando, quando a gente revisita essa leitura, igual o Túlio falou, a gente percebe isso, né. E até quando a gente está pensando na nossa área aqui da comunicação, né, e quando eu puxo um pouco para a moda, que também é minha área e minha pesquisa, que antes era muito mais fácil até a gente tentar reconhecer certos padrões, vamos dizer assim, certas tendências e microtendências, e agora é muito mais difícil, né, porque tem tendências a micro da micro da micro, então tem várias vieses, vamos dizer assim, né, que elas podem seguir, e agora é muito mais complexo e complicado a gente conseguir identificar isso. Então ele já começou nos mostrando que seria isso, e ele não imaginava o quanto ainda seria mais e o quanto ainda vai ser, que a gente também não sabe, né, igual essa questão que a gente veio conversando, né, durante esses dias no grupo da inteligência artificial, de tudo que vem acontecendo, a gente ainda está no começo, vamos dizer assim, do que está por vir, né? Que a gente não sabe o que está por vir. E o que o Laurindo falou da questão da caixa preta também, né? Porque se antes já não tinha como a gente entender, imagine agora também, né? Ou de colocar ali o quanto isso ainda ficou mais complicado. E eu queria abrir agora para quem quiser falar um pouco e comentar um pouco do texto ou alguma coisa relacionada a isso nesse nosso encerramento do GCC. Por favor, pode levantar a mão. Pode falar, Rodrigo. E aí, pessoal, boa noite. Dá para me ouvir? Certo. Sim. Valeu, Fernanda. Laurina estava só aqui na minha frente, assim. Laurina, tá ouvindo, Laurina? Não, eu tinha colocado muitos pontos enquanto os meninos falavam, e acho que Laurina falou bem no início essa questão de que justamente o consumidor ele deixa de ser só consumidor e ele passa a ser também, nessa perspectiva, um produtor de conteúdo. E de como essa posição de consumo e de produção ela tá muito intricada nos dias de hoje. A gente conversa muito durante as aulas sobre a questão de novelas, que o roteirista ele constrói as novelas com uma perspectiva, mas a partir da reação do público com relação ao andamento de certos personagens, ao andamento de, por exemplo, um casal da novela, ou até mesmo um protagonista da novela que acaba mudando porque o público não achou tão interessante. Então, existe muito essa noção de que como as empresas, por mais que elas ainda possuam um grande poder midiático, um grande poder de produção e distribuição, como elas estão bem mais atentas à questão ao que o público está dizendo, o que o público está montando. Isso me lembra muito também, já saindo um pouco de novela, entrando, que já vem de um público bem mais adulto e passando por um público mais jovem, me lembra muito as questões das fanfics, que muitas vezes os fãs insatisfeitos com os andamentos das coisas, decidem, não, eu mesmo vou criar aquilo que eu acho que é certo para relação do andamento desses personagens, do andamento dessa história, e que muitas vezes eles se apegam muito mais às fanfics do que à história original. E muitos fãs que já desistiram da história original, mas só consomem as fanfics por, enfim, N outros motivos. Indo um pouco para a questão do cinema, eu estava até lembrando recentemente do caso da Netflix e a série Wandinha, que, vamos lá, eu nem sequer assisti a série Wandinha, a Laurine já está fazendo a coreografia, isso não foi coreografado, mas eu ia justamente falar sobre isso, que foi sobre o uso da música Bloody Mary da Lady Gaga, que como ela transformou não somente a comunicação da Netflix, como também enfim, a própria comunicação da Lady Gaga, no que se refere
a duas entidades, não sei, empresas completamente diferentes, que foram unidas por causa de um remix, de um vídeo de edição que foi feito por um fã. Porque a música nem sequer toca na série, a música nem sequer está apresentada de qualquer forma na série, mas um fã foi lá, através do TikTok, pegou aquela cena da Wandinha dançando, colocou a música da Lady Gaga, e não somente a Netflix começou a divulgar a série a partir dessa música, como também a Lady Gaga pegou uma música de 2011 dela e começou a promover em cima disso, lançou como single, lançou para as rádios, enfim. Então existe muito essa forma de como a forma que os consumidores, a forma que o público ele enxerga o conteúdo, ele enxerga a mídia, ele pode também transformar a relação e a comunicação das empresas, assim como definir novas visões estratégicas para ela, de questão de divulgação e tudo mais. Falta só mais alguns pontos para eu falar, ainda não terminei. Aí, outra coisa que eu estava pensando também na perspectiva do cinema é justamente nessa parte de produção, porque como acho que foi Túlio quem falou dessa questão de que a velha mídia vai deixar de existir por causa das novas mídias, e de como o surgimento do streaming, ele, de certa forma, ele mudou a forma como Hollywood se comporta, como Hollywood vai distribuir as suas produções. Primeiro que boa parte dos estúdios de cinema que são clássicos, são tradicionais, que existem desde o início do século passado, eles começaram a construir suas próprias plataformas de streaming, no caso, com influência da Netflix, e de que como isso, de certa forma, alterou esse conteúdo, e que hoje em dia, esse, na verdade, é um debate bem recente mesmo, de como isso está levando a um colapso nas suas formas de lucratividade, porque a partir do momento que o streaming chegou e de que essas empresas tradicionais elas precisaram construir as suas plataformas de streaming na ideia de competir com a Netflix, elas começaram a redistribuir as suas formas de alcance de filmes. Por exemplo, filmes de grande público, de grandes propriedades, como a Marvel, por exemplo, elas irão ser veiculadas no cinema com orçamentos gigantescos, enquanto filmes de baixo orçamento e médio orçamento, como filmes de terror, filmes de romance, filmes de comédia, eles vão para o streaming. E isso acabou sendo intensificado pela pandemia, de que os orçamentos dos filmes eles se tornaram absurdos, porque existia essa ideia de filme-evento, de que tudo que for grandioso, de for de uma grande propriedade, ela vai ter um público. E com a pandemia, que transformou um pouco os hábitos de consumo, fazendo com que as pessoas ficassem um pouco mais presas ao streaming e selecionassem melhor as suas idas ao cinema, o que acontece é que os filmes têm uma produção, têm um orçamento gigantesco, mas o público não está lá. Então, mesmo aqueles que têm até uma boa receita, por assim dizer, eles não geram tanto lucro por causa do orçamento gigantesco a qual eles foram impostos. Enquanto muitos filmes de curto ou médio orçamento, que ainda são veiculados mais esporadicamente nos cinemas, estão conseguindo resultados de bilheteria bem mais interessantes do que esses filmes de orçamento gigantesco. E, gente, só mais um pouquinho, a questão do Matrix, o que eu acho muito interessante do que o Túlio falou, porque o Matrix ele foi uma referência dessa forma de distribuição transmediática, mas em como, em certo aspecto, ele foi meio mal compreendido. Justamente porque era uma coisa tão nova e que foi realizada de uma forma tão, podemos dizer, natural, aproveitando realmente a questão da inovação da narrativa transmediática, que muitas vezes o público não entendeu e que isso acabou prejudicando, inclusive, os últimos filmes. Foi até um ponto que Hemingway se ressalta no livro, de que como a narrativa transmídia ela era tão recente, as pessoas elas que consumiam o filme, muitas vezes elas consumiam só o filme, pelo menos no que se refere ao grande público. E que aqueles que estavam consumindo os quadrinhos, aqueles que estavam consumindo os jogos, era um público mais nichado. Então, o que acontece é que muitas vezes personagens e narrativas que estavam inclusos na sequência, elas foram introduzidas nos filmes, não, elas foram introduzidas nos quadrinhos, nos games, elas ganharam essa oportunidade nas sequências, mas o público que não fazia parte daquele público nichado que estava buscando essas narrativas, ele não compreendeu, o que gerou inclusive uma reação negativa por parte da crítica e por parte
do público com relação às sequências do filme Matrix. Porque, para eles, certos personagens eram aleatórios, para eles, certas narrativas eram aleatórias, mas elas estavam lá em jogos, elas estavam lá em quadrinhos. Isso até é visto como uma certa lição para a Marvel de hoje em dia, por exemplo, de como eles constroem essas inúmeras narrativas, mas tentam ao máximo deixar elas independentes para que, mesmo se você não tenha consumido uma coisa X, uma coisa Y, você consiga compreender. E eu acho que é isso. Obrigada, Rodrigo. Pode falar, Jonas. Oi, gente, boa noite. Não consegue me ouvir bem, né? Nem precisei perguntar, beleza. O que eu queria comentar eram alguns tópicos que eu estava me segurando para não interromper os meninos durante a apresentação. Assim como eu acho que o Rodrigo também ficou se segurando para poder contribuir, né? Porque o assunto é super legal, super interessante, e a gente vai percebendo que, mesmo ele escrevendo há anos atrás, 2006, né? O livro, depois ele até lançou agora, né? Acho que foi em 2000, meu Deus, até fugiu o ano, mas foi mais recente o outro livro dele com outros autores sobre cultura da conexão. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, super legal também. E aí o olhar que ele coloca e expressa um pouco do que a gente tem até hoje, né? Por exemplo, sobre a morte da televisão. Todo dia alguém mata a televisão, né? Tipo assim, meu Deus, a televisão vai morrer. Todo mundo aqui já foi um dia assassino da televisão. Eu acho essa discussão super legal, super necessária para a gente discutir justamente, por exemplo, o que o Grusin vai falar sobre as remediações, né? Remediação radical, onde um meio de tecnologia, né, de distribuição vai remediando o outro, né? Mas o que eu quero comentar de fato é sobre, por exemplo, esse assassinato da TV, se a gente for pegar os dados que é a gente como pesquisador e cientista é o que mais nos interessa, por exemplo, o share de audiência, o alcance aí da televisão aberta, né, da TV por broadcasting ou linear, ele alcança 50% do Brasil por dia. E por mês é 91%. Então, como que a televisão vai morrer, né? E acho que essa discussão é muito interessante para a gente poder, de fato, olhar o que interessa. Enquanto a gente sabe que tem o alcance lá alguns autores, né, vão chamar de televisão de pela internet, ou mesmo a grosso modo, os conteúdos de vídeo, também tem um alcance deles, né? Mas não o assassinato da TV é necessário a gente comentar. E aí, uma outra coisa que eu até ia fazer a introdução da minha fala com ela, que justamente seguindo ali a ideia cronológica do livro, é sobre a caixa preta, né? E eu lendo sobre plataformas e tudo, quando, por exemplo, o Deandre, né, vai falar sobre a caixa, é o Jenkins, mas sobre o modo de caixa preta, né, dos algoritmos da plataforma. E quando eu li os dois próximo ali, né, do tempo, e eu falei, ia confundir tudo, que eu, tipo assim, quando eu li o tempo de caixa preta, mas, meu Deus do céu, plataforma, só que aí a lógica da caixa preta é diferente, né, de fato para a convergência ali do hardware e de software, esses embates e discussões, que é diferente da expressão de caixa preta no sentido comercial dos algoritmos, para a gente não ter acesso e tudo. Então, eu queria levantar essa bandeirinha para as pessoas que se confundiram, assim como eu. E aí, por último, comentar também sobre como ele coloca no livro, né, esses acontecimentos históricos que ele coloca. Eu acho super interessante, por exemplo, quando o mercado não sabe lidar com a entrada justamente dos usuários na internet e desses consumidores que, de fato, ficam mais ativos e tudo e tal, e aí começa a ter os embates de produção intelectual, por exemplo, onde os fãs entram num debate, na discussão, e as empresas não sabem fazer com eles. E eu fico tipo assim, meu Deus, faz todo sentido, porque obviamente ninguém sabe, né? São coisas novas. O que eu vou fazer? Estão usando a minha história, eu vou processar e tacar processo. Então, a partir desses acontecimentos, a gente consegue compreender de fato o que perpassa essas mudanças, né?
dentro da mídia e tal. E aí, só para encerrar a minha fala, tem um momento legal no livro onde ele pega a Lisa, que é o íntimo, né, Lisa, esqueci qual é o sobrenome dela, que vai falar sobre... ele se apoia nela para falar sobre as tecnologias de distribuição e sobre os meios de comunicação, né? Onde a gente justamente, retomando a ideia inicial, fala sobre a morte da TV, mas a gente precisa compreender também que na verdade, que as tecnologias de distribuição, né, de fato, elas têm essas mudanças, essas alterações, que hoje em dia ninguém mais tem MP3, né, gente? É uma tecnologia de distribuição, de CD dificilmente, mas também eles não sumiram, né? A gente só vai mudando a forma de consumir o conteúdo. Então, eu acho que que o livro também comenta bastante, o que o Jenkins comenta bastante sobre isso, né? Na verdade, ele levanta várias bandeiras, mas essas foram as que me chamaram mais a atenção. Obrigado. Obrigada, Jonathan, pela sua reflexão também. Bastante coisa a se pensar, assim como que o Rodrigo trouxe, né? Quando ele falou essa questão, só antes de passar para a Fernanda, quando ele falou essa questão, quando ele começou a falar da Wandinha, né? O quanto isso faz a gente até pensar hoje, né? Como é que surgem essas coisas, apesar da gente saber em certos momentos, quando a gente está falando de TikTok, por exemplo, né? Que um cantor que vai lançar uma música, provavelmente ele vai fazer uma dancinha para tentar ter alguma viralização, mas às vezes é do nada, alguma coisa aleatória que a gente não sabe de onde surgiu, quem começou, mas também viraliza, né? Ou seja, é um fenômeno complexo da gente entender que entra naquilo das tendências e micro tendências e tantas outras coisas que vão sendo faladas, né? Pode falar, Fernanda. Gente, quando fala de Jenkins, eu fico assim com a cabeça fervendo até os dias de hoje, né? Porque, enfim, ele tem norteado todas as minhas pesquisas, tudo que eu faço, eu coloco o Jenkins. Mas, ultimamente, eu tenho visto alguns pontos dele, inclusive meu próprio trabalho atual, eu coloco esses pontos que eu acho que merecem uma reflexão. Por exemplo, a cultura participativa, né? Essa cultura participativa que o Jenkins coloca lá no Cultura da Convergência, que foi o que os meninos falaram hoje, ela tem uma série de nuances que o Jenkins não trata especificamente. Ele diz que a revolução da convergência é uma revolução cultural, ela não é só tecnológica. As pessoas também estão ali, cada vez mais aptas a interagir, cada vez mais aptas a usar a tecnologia. Aí, complementando o Jenkins, tem uma autora que eu acho que quase todo mundo que conhece, que traz um histórico desse processo, que é a Santa Ela, no livro Cultura das Mídias, quando ela fala de várias fases, né, de transição dos consumidores de mídia e dessa tendência dos consumidores se acostumarem a interagir, sabe? Que eles começaram a interagir com vários tipos de mídias que foram surgindo e chegaram no máximo dessa interação no que a gente chama de cybercultura. E aí eu acho interessante porque não fica um vácuo, a gente meio que explica mais, a gente ancora mais esse processo participativo, de onde é que ele vem. Porque como é que aquele consumidor de massa, que nunca foi passivo, né? Na minha cabeça ele nunca foi passivo, ele sempre esteve lá interagindo de alguma forma, em algum nível. Como é que aquele consumidor chegou a ser esse cara, ou essa mulher, ou esse homem, ou essa pessoa que cria tendências e chama mais atenção, às vezes, do que a própria marca? Então, acho que a Santa ela faz essa reflexão interessante que complementa o Jenkins. Outra coisa também que eu acho interessante é que o Alex Primo, que estuda cybercultura aqui no Brasil, ele faz uma crítica muito pesada ao Jenkins. Eu não sei se é em 2012 ou em 2013, eu sei que é um pouco depois desse livro do Jenkins, da Cultura da Convergência. O Alex disse que o Jenkins era muito otimista, achando que as pessoas tinham esse poder muito grande, né, de intervir na produção midiática. E aí, ele fala todos os motivos porque ele pensa assim. E o próprio Jenkins depois lança um outro livro chamado A Cultura da Conexão, onde ele faz algumas atualizações e ele assume uma meia-culpa, explicando que o que ele pensava não era tão otimista assim. E aí eu acho que, hoje em dia,
a gente vê, é como os meninos disseram, a gente vê tudo isso acontecendo, é incrível. As coisas que o Cenk falou continuam acontecendo. A mídia está aí se transformando, a televisão está se transformando, não está acabando, mas está se transformando, está ficando interativa. O conteúdo sob demanda está ficando cada vez mais importante diante da nossa vida cotidiana, contemporânea, de muitas atividades, e cada pessoa fazendo coisas em momentos diferentes. Mas a gente ainda continua com aquela vontade, às vezes, de assistir uma programação rígida ou de ouvir um rádio. Eu lembro que uma vez um gerente de uma rádio explicou o que fazia as pessoas ainda ouvirem rádio que não fosse sob demanda. E ele disse que as pessoas gostavam de novidade, que não tivesse dentro do circuito que ela escolhesse, que ela gostava de descobrir tendências a partir disso e que ela gostava do inusitado, de não saber qual vai ser a próxima música. Ainda tem esse comportamento, essa vontade por parte das pessoas, que é o que mantém ainda essa programação, né, que não é só sob demanda. E aí, tanto o Jenkins quanto a Santaella fala que a cultura de massa convive com a cultura da convergência. As culturas estão todas convivendo. A gente tem essa hibridização, né, de tudo isso. E, por fim, que eu acho que a gente conversou no começo sobre, vale a pena trazer agora, que é, qual é o outro ponto que a gente tem que questionar? São os algoritmos, as redes sociais, né? E os aprisionamentos que ela gera nas pessoas e os direcionamentos que ela cria para essas pessoas que pensam que são livres, mas não estão tão livres, porque existem várias estratégias, inclusive que a gente não conhece, porque a gente não sabe exatamente como os algoritmos funcionam, para nos direcionar, para criar bolhas, para criar comportamentos que a gente acha que controla, mas que possivelmente, pelo menos há de se questionar, é necessário que a gente questione, possivelmente a gente não controla, a gente não sabe, né? Aí o Carlos Andrés foi justamente o que a Marina do livro, né, aquele livro das plataformas lá, que eu acho muito interessante a gente trazer ele diz justamente isso, que existem vários poderes, as pessoas realmente se apropriam das redes, fazem coisas incríveis, criativas, subvertem ordens, né? Conseguem fazer coisas incríveis, que não estão dentro de um circuito de poder hegemônico conhecido como haveria de ser ou como era na cultura de massa. Mas existe um poder das plataformas, né? Existe um poder de donos de plataformas como Facebook, como Twitter, e esse poder é tão, tão forte que a sociedade está o tempo inteiro trazendo, né, esses temas e essas discussões e esses debates que transbordam a questão usuário, plataforma, e vão para questões políticas, econômicas também, né, de dados e éticas. E essa questão ética, eu acho que é o ponto crucial do que a gente vai ter que discutir a partir de agora com relação à inteligência artificial. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que um dos debates mais sérios e que mais, assim, eu acho que vão frutificar são os debates dos dilemas, são os dilemas éticos, né? Que não tem exatamente um certo e errado, mas existe aí uma discussão com vários pontos com vários pontos de vista e várias opiniões a serem discutidas na sociedade. É isso, gente, com relação ao Jenkins, né? Isso que eu falei para vocês aqui são coisas que eu venho, quando eu coloquei Jenkins lá no meu texto de qualificação, estou fazendo agora, né? Por isso, ultimamente eu não tenho nem aparecido por aqui. Quando eu coloquei Jenkins, eu disse: preciso fazer esse comentário sobre o Jenkins, preciso fazer esse outro comentário. Por quê? Porque eu já vi uma banca de doutorado que a pessoa usou esses teóricos mais otimistas e foi muito criticada porque não fez essas pontuações do que vem surgindo das novidades, né? Para não ficar só nesse ponto sem entender o que mudou. E também vejo muitas críticas com relação a isso. Inclusive, eu mandei um artigo recentemente falando do Jenkins e um dos corretores pediu a correção do artigo, né? E disse: ó, tira Jenkins, não tem absolutamente nada a ver com o que você falou de Jenkins aí. Eu disse: como assim, gente? Eu preciso explicar que tem. Aí eu não tirei, obviamente. Fui lá e expliquei por que eu dizia que tem. Talvez eu não tenha sido clara e nem todo mundo precisa estudar Jenkins, né?
Assim, não sei se essa pessoa especificamente se aprofundou mais em Jenkins como a gente. Talvez tenha visto alguma coisa mais por cima e só pelo básico ele achava que não tinha relação. Mas é isso, eu continuo achando o Jenkins essencial no meu trabalho, por exemplo, eu uso direto, mas só acho que a gente precisa pontuar esses aspectos, né? Afinal de contas, aí tem muita coisa mudando, principalmente nessa, até o próprio Canclini, que a gente viu aqui no GCC no começo, bem no começo, ele tem aquele livro Consumidores e Cidadãos, e agora ele lançou recentemente um livro falando de algoritmos e também revendo os pontos dele de 2000 e, não sei se é 2004, não lembro, eu sei que é ali, né, entre 2004, 2005, 2006, por ali, revendo um pouco os pontos dele e bastante pessimista, sabe, com relação aos algoritmos, porque pelo menos agora a gente está com esse pensamento, né, sobre os algoritmos, a gente não consegue entender muito bem como é que eles funcionam e sabe que tem essas bolhas aí. É isso, pessoal. Obrigada, Fernanda. Fernanda, como sempre, né? O que a gente sempre fala aqui, quando ela começa a falar, são milhares de contribuições que ela também sempre traz aqui para a gente, outros pontos de vista também. A gente entende, Fernanda, que você está mais sumida, a gente sentiu sua falta esse semestre aqui, porque por conta das suas contribuições também, mas a gente entende. Já estou pensando também na minha qualificação aqui, como é que vai ser. Jonathan, pode falar. Oi, gente. Acho que bom que já está nesse passo da qualificação, né, Fernanda? A gente está torcendo por você. Mas eu queria comentar sobre, inclusive, a fala de Fernanda sobre esses dilemas éticos, na verdade, sobre os algoritmos e tudo. E é o que eu estou estudando agora, e o que eu estou tentando entender na minha dissertação, que é justamente sobre o que o Campini fala em 2020 aí, nesse livro, né? Cidadãos era emplaçado em algoritmos, que é, de fato, a gente transformando os cidadãos e a cidadania sendo afetada pelas lógicas de funcionamento das plataformas, né? E aí, dentro desse processo, a discussão é super necessária e super válida quando a gente também consegue fazer essa costura aí com o Kim Jenkins fala, principalmente nesse outro livro dele, que é de Cultura da Conexão, onde ele se apoia bastante dentro da lógica da propagabilidade, né? É onde ele também já fala sobre esses momentos onde o conteúdo ele vai se propagando muito mais, né? Como se a gente fosse falar historicamente que a gente teve o processo de aderência no começo, ali no primeiro livro, em um dos livros dele, né? Que é de cultura da convergência, onde a gente estava aderindo às lógicas, né? As lógicas sociotécnicas, e agora a gente já está no momento de propagabilidade dos conteúdos, né? Que eles chamam, mas de fato assim, de propagação e tudo, desses conteúdos, desses apoiamentos. E aí, quando tu discute isso, e eu estou também fazendo, inclusive, nesse exato momento, gente, eu dei uma pausa na produção do artigo, porque a gente precisa, né, dar pausa na produção do artigo, senão a gente fica doido da cabeça. E aí, graças a Deus, eu tenho esse grupo, e eu dei a pausa, mas eu estava acabando de escrever um parágrafo sobre isso, porque eu estou estudando os termos de uso do Instagram, acho que até falei no encontro último que eu participei. E aí, dentro desses termos de uso, eu estava estudando a publicidade em cima disso, e aí é engraçado como a gente tem duas narrativas das plataformas, né? Nos termos de uso, as plataformas, na verdade, na política de privacidade de dados. O Instagram fala dentro de uma ferramenta que ele desenvolveu para anúncios, né? Que é a Audience Network da Meta, onde ele coloca lá de uma forma, obviamente, né, de uma expressão bem legal, falando que é um canal de conexão entre os anunciantes e os usuários, na verdade, entre os anunciantes e as plataformas, né, que são os produtos lá que ele chama de produtos. Contudo, dentro do site do Facebook, na parte de ajuda para as empresas, obviamente a narrativa muda, onde eles abordam falando que essa mesma ferramenta, né, o Audience Networking da Meta, funciona com base em ações. Oh, meu Deus, esqueci qual é a expressão correta que ele coloca lá. Mas, lembrei. Com base em pessoas. Então, você vai anunciar com base em pessoas.
Exatamente assim. E aí, o que a Fernanda está colocando, que eu estou também querendo reforçar, para a gente refletir de fato de forma crítica, porque esse é o nosso trabalho dentro da pesquisa, é como que uma plataforma consegue empreender diversas narrativas para direcionar os públicos, contudo, de uma forma tão explícita assim, né? Ou seja, com base em pessoas, abre margem para a gente refletir sobre isso. Sobre o que dados são esses que estão sendo repassados, como eles estão sendo repassados, mas, de fato, a gente sabe que é com base em aspectos de conexões de sociabilidade, né? Mas é muito difícil a gente ler isso e não ficar chocado, né? Ainda mais se a gente for comparar com um conteúdo que a mesma plataforma, que mesmo grupo, na verdade, né, que é o da Meta, fala para o usuário, né? Então, é bem complicado estudar isso, porque a gente estuda, lê, e para e fica assim, meu Deus, não acredito que eu estou vendo isso, e realmente. Então, dentro da minha dissertação, eu estou empreendendo a ideia de cidadania, né? Que justamente de Cancún, nesse livro de Cidadãos Transformados em Algoritmos, onde ele entra nesse embate técnico crítico, na verdade, entre plataformas e o sentido, né, de exercer a cidadania e como ele tem esses atravessamentos aí. Sim, muito interessante isso também. E como a Fernanda até falou, né? Se a gente for começar a falar do Jenkins aqui, a gente fica um tempão falando. E de tudo que envolve ele também, né? Tanto do lado positivo, né? Essa visão mais positiva que a Fernanda falou, mas quanto das críticas também, né? Porque realmente tem bastante coisa para a gente falar, né? E pensar sobre isso. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Jordana, você ficou tão calada hoje, você nem falou muito. Só lembrando, pessoal, para vocês não esquecerem que eu acabei de mandar aqui o formulário para vocês poderem anotar ou colocar o nome completo de vocês, porque quando a gente terminar, né, que hoje é nosso encerramento, a gente vai dar uma pausa, né, umas mini férias, mas a gente volta no final de agosto, começo de setembro, mais ou menos. Eu vou avisando no grupo com uma outra temporada e a gente está fechando direitinho qual vai ser o assunto. A gente está pensando se a gente continua no consumo online, já que tem bastante coisa, né, para a gente falar ainda, e tiveram alguns autores que acabaram ficando de fora. E como houve esse interesse, né, bastante gente gostou e falou que as pesquisas estão relacionadas a isso. A gente está pensando, a Silvia está vendo direitinho. Mas eu vou informando vocês no grupo. E também os certificados, por isso que eu peço para vocês não esquecerem de colocar, preencher, né, a presença, porque é a partir disso que a gente vai fazer os certificados desse semestre e enviar para vocês também. Então, todo mundo estava falando mesmo, e ficou faltando bastante autor ainda que a gente não conseguiu trazer, né, no consumo online, e até de autores um pouco mais atuais e visões também diferentes, porque é muito autor para a gente discutir, principalmente quando a gente fala do online, né, que sempre vai ter coisa para falar, para acontecer. Pois é, é verdade, tem muita coisa para falar. E a gente está nesse mood final de semestre também, né? Tá todo mundo lendo e ao mesmo tempo pensando nos trabalhos, na qualificação. É sempre assim, nesse final, né? Mas eu queria agradecer, pessoal, se ninguém mais quiser falar aqui, eu queria já agradecer vocês por estarem participando do GCC, estarem fazendo parte aqui, a participação de vocês é essencial, essa troca que a gente está tendo, os feedbacks também que a gente tem recebido, e também a gente sempre encoraja a gente utilizar esses autores, essas discussões aqui, para que a gente possa fazer artigos, né, e pesquisas, seja na nossa própria pesquisa, dissertação, tese ou artigos em si para esses congressos
congressos e revistas, porque a gente traz esses autores também com esse intuito, né? Já que é importante para nós como pesquisadores e para quem não entrou ainda também no mestrado e doutorado, mas quer seguir nessa área da pesquisa, é importante a gente estar pensando nisso, né? E escrevendo e vendo esses autores. Provavelmente, como eu falei, talvez a gente continue no consumo online, só que com outros autores ainda, mas eu vou mantendo vocês informados no grupo e qualquer dúvida também vocês podem mandar por lá. Eu aviso também para vocês quando sai o certificado, para vocês poderem baixar. Não esqueçam do formulário, quem não tiver feito hoje o formulário. E eu queria agradecer de novo ao Túlio e ao Laurindo pela apresentação hoje, que foi ótima a apresentação. E foi ótima também essas discussões depois, é muito bom quando todo mundo participa. Pode falar, Túlio. Não, eu não vou. Primeiro, agradecer você pelo agradecimento, mas eu quero falar mais sobre o processo todo. Eu, assim como o Laurindo, Rodrigo e tal, a gente é recém-chegado e está sendo ótimo acompanhar as discussões e tudo mais. A gente ainda é neófito aqui, então a gente fica meio só escutando, mas eu pessoalmente estou adorando. Só agradecimentos. Obrigada, Túlio. É muito importante para a gente isso e essa participação. E a gente já vai para a 5ª temporada, né? Já vamos para a 5ª temporada semestre que vem. E tá só aumentando o grupo e a gente também mudando e descobrindo novos formatos e ouvindo também o que vocês querem que a gente traga para o nosso grupo de consumo e comunicação. Então, vocês podem sempre estar falando também no grupo isso, porque é importante até para a gente definir as próximas pautas de consumo, né? O que dentro do consumo e a comunicação a gente vai estar falando e trazendo. Então, obrigada, viu, pessoal? E até o próximo, até a próxima temporada, a gente vai avisando, mas vai ser mais ou menos final de agosto, começo de setembro. E nesse mesmo horário, quinta-feira, de 7 às 9. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até a próxima Tchau, temporada. gente. Tchau, Descansem. gente.